Olá, eu me chamo Aline de Menezes da Silva de Campos, eu sou aluna do 4º período de TGT do Polo de Duque de Caxias e nos foi proposto o tema da apresentação da D2, da disciplina de Transportes Turísticos 2. O tema é Transporte Ferroviário para o Turismo. Ao longo do vídeo, nós vamos falar o porquê de investir em melhorias da oferta de transporte de passageiros com fins turísticos. Vamos começar com uma desvantagem e uma vantagem que eu pude concluir a respeito dos transportes ferroviários com a leitura de algumas aulas e algumas pesquisas na internet. Então, como desvantagem, os transportes ferroviários apresentam alto custo de implantação, mas, por outro lado, eles também possuem um baixo custo de manutenção comparado a outros modos de transporte. Então, uma empresa que queira investir no sistema ferroviário para fins turísticos, ele vai ter um alto custo de início para implementação, porém, para manutenção, o custo não é tão elevado comparando com outros modos turísticos, com outros modos de transportes turísticos. Porém, uma vantagem, eles são mais rápidos em função dos trilhos, que são vias segregadas. Esta, aliás, é uma das principais características para determiná-lo como ferroviário. Com isso, há baixa possibilidade de engarrafamento. E com isso também a gente pode acabar atraindo mais adeptos, ao sistema ferroviário. A importância do transporte ferroviário para o turismo. O transporte de passageiros atende a demanda como a de deslocamento com finalidade turística, assim como os transportes ferroviários exclusivos para o uso turístico. O transporte ferroviário está intimamente relacionado com os primórdios do turismo, quando em 1841 Thomas Cook realizou uma excursão no Reino Unido e o principal modo de transporte utilizado nessa viagem foi justamente o ferroviário. Então a gente pode dizer que o pontapé inicial do transporte ferroviário turístico foi com Thomas Cook em 1841, através dessa excursão que ele fez no Reino Unido. Alguns diferenciais competitivos a partir de experiências no exterior que poderiam ser aplicados aqui no Brasil. As ferrovias e o turismo estão ligados por meio de algumas experiências únicas e agradáveis. Tais como, na Europa, por exemplo, são utilizados trens para locomover entre cidades e até mesmo países. No Brasil, a gente não tem entre países, Brasil entre outros países aqui da América do Sul. Porém, entre cidades existem. Alguns exemplos são algumas Marias Fumaças que ainda existem, na região, no interior, nas cidades do interior. Vamos colocar em Minas. Existe muito isso. No Brasil, ao viajar para o sul, por exemplo, também é possível andar de trem em visitas turísticas fantásticas. Algumas relevâncias deste modal para o desenvolvimento local e regional, através do investimento no sistema de transporte sobre trilhos. Então, tem-se uma maior flexibilidade na capacidade de carga e passageiros, podendo se adaptar à sazonalidade dos destinos turísticos que atende. Então, aí dependendo da sazonalidade, se é baixa ou alta temporada. Eles proporcionam também a própria experiência turística, como, por exemplo, os trens com amplas janelas para que se possa vislumbrar as paisagens associadas à experiência de uso exemplar aos ônibus sightseeing, mas sem trânsito. A gente vê muito isso na zona sul do Rio, os ônibus sightseeing, onde os turistas saem nesses ônibus na parte de cima aberto para ver as paisagens naturais do Rio. Os serviços ferroviários podem ser de poder público, pela iniciativa privada ou através da parceria público-privada. Caso uma empresa privada queira investir, existem alguns tipos de transporte ferroviários. Pode estar sendo feita uma pesquisa para avaliar qual seria melhor de acordo com a localidade, com o destino turístico que eles estariam pensando em investir. Então, eu coloquei 2 exemplos que são mais vistos, mais comuns aqui no Rio. Os trens regionais de passageiros foi um vetor para o desenvolvimento regional considerado para o turismo. Então, a gente tem aí trens de subúrbio. Um exemplo no Rio é a Supervia, onde a principal função aí é de locomoção dos trabalhadores, mas que também não deixa de ser de turismo, porque também tem até a central do Brasil. A gente sabe também que tem alguns pontos turísticos. E que, em geral, faz integração com o sistema metroviário no Rio, Metrô Rio, que a gente sabe que é mais amplo, leva até a Zona Sul, alguns pontos, a Barra. A gente viu aí, de acordo agora
a utilização do metrô, como foi importante. Caso mais recente, o Rock in Rio, todo mundo pedindo para que usasse esse transporte público, e o metrô foi o mais utilizado. E também no ano passado com os Jogos Olímpicos também, né, com a criação da linha 4 do metrô, e que está aí até hoje. Então, ou seja, foi uma ampliação que aconteceu devido a esse evento, que foram os Jogos Olímpicos, mas que está aí até hoje, facilitando a vida dos trabalhadores. Um fator importante na operacionalização do transporte ferroviário para o turismo é a existência do programa de milhagem, que é muito similar com o transporte aéreo, onde o passageiro acumula milhas a cada viagem e pode trocar por benefícios, como passagens gratuitas. Então, é um benefício que é acumulativo. Então, quanto mais o passageiro utilizar, mais ele pode estar aí ganhando, e que pode ser um retorno financeiro bom também para quem for investir, né, a curto, médio ou longo prazo. Então, para concluir, eu acredito que com o investimento no transporte ferroviário numa cidade turística como o Rio de Janeiro, nós temos mais pontos positivos que no final das contas se sobressaem os negativos, através do retorno financeiro oriundo de turistas locais, nacionais e internacionais. Então é isso.